Oi, meninos e meninas. Meu nome é Estela. E há mais ou menos 2 anos, uma ida a um lugar mal-assombrado revelou muitos segredos sobre a minha vida. Desde muito jovem, eu gostava bastante de histórias de terror, monstros, demônios, fantasmas. Eu adorava tudo isso. Me fazia sentir como se ainda houvesse mistérios no mundo para descobrir. Minha mãe disse que quando eu tinha 4 anos, eu estava cavando no nosso quintal e encontrei o crânio de um cachorro. Eu fui correndo até a minha mãe com a caveira na mão, como se eu fosse Hamlet, e disse: "Olha, mãe, que nome nós vamos dar?" E eu não parei mais. Quando eu tinha 16 anos, eu já era uma pessoa doidona pra caramba. Eu geralmente me cansava das pessoas, sabe, das fofocas do ensino médio. Então eu decidi que todos os meus primeiros encontros seriam numa casa abandonada. Em primeiro lugar, seria uma experiência ótima e divertida pra mim. E eu poderia ver se ele se assustava fácil. Então eu tive alguns desses encontros que terminaram, bom, bem mal. Eles ficavam assustados e não queriam sair de novo. Mas esse cara, o Marcos, parecia um rapaz bem interessante. Nós nos conhecemos em um brechó, onde nós dois estávamos olhando coisas estranhas, e ele me convidou para sair. Eu tinha ouvido falar sobre esse estranho hospital de tuberculose desativado, que ninguém sabia onde ficava, e contei para ele. E ele disse: "Claro, vou atrás disso." Eu não tinha ideia do que ele quis dizer, mas na semana seguinte fomos lá. E verdade seja dita, depois de tudo que houve lá, eu parei de gostar das histórias de terror. E tudo começou assim. Nós pedalamos até lá porque era um pouco longe e na colina. Fiquei perguntando se aquele era o caminho certo, mas ele ficou calado e só fazia sinal que sim. Quando finalmente chegamos lá, eu fiquei maravilhada. O hospital era grande, enorme, cheio de árvores assustadoras. Já era noite, então deixamos nossas bicicletas perto da entrada, pegamos nossas bolsas e lanternas e entramos. Mal sabia eu que apenas um de nós seria capaz de sair de lá. Eu confesso que foi um pouco assustador no começo, com as tábuas do assoalho rangendo e o vento passando pelas janelas quebradas. Estávamos andando e nos conhecendo melhor. Conversamos sobre nossos filmes favoritos e nossos medos. Mas quando escureceu, estava ficando assustador demais. Estávamos olhando em volta quando vi uma cadeira de rodas no meio da sala. Sugeri que a gente olhasse mais de perto. Mas assim que nos aproximamos, a cadeira de rodas se mexeu. Eu senti calafrios. Acho que o Marcos viu que eu fiquei assustada, então ele pegou a minha mão. "Deve ser o vento", disse ele. E decidimos sair daquela sala para explorar outro lugar. Estávamos admirando os murais velhos. As paredes estavam quase caindo, então ele pegou um pedacinho do mural e o colocou na minha mão. "Só uma coisinha para se lembrar de mim", o Marcos disse, como se não tivesse intenção de sair daquele lugar. Ou de viver. Eu deveria ter visto isso como um alerta, mas eu estava encantada. Foi quando eu comecei a ouvir alguém tocando piano. Eu não estava mais gostando. Mas o Marcos tentou deixar tudo leve e divertido. Era como se ele não se importasse com o que estava acontecendo. Ele pegou a minha mão e começamos a dançar naquela sala enorme. Por um momento, eu quase esqueci onde eu estava. E o Marcos sussurrou: "Isso me lembra uma música que eu amava na infância." Eu ouvi com atenção e... eu reconheci a música. Minha mãe costumava cantar quando eu tinha dificuldade para dormir. E depois daquele dia, eu continuei cantarolando ela. Eu não gosto muito desses contos românticos, mas parecia que eu tinha encontrado minha outra metade. Depois de um tempo, o piano parou de tocar e continuamos andando. Foi quando realmente vimos um piano. Mas quase não tinha teclas. Tentei tocar, mas não funcionava. Não era possível que a música que eu ouvi tivesse vindo dali. Me virei pro Marcos e perguntei se já podíamos ir, mas ele disse: "Não vá ainda. Por favor." Ele se inclinou e me beijou. Os lábios dele tinham gosto de sorvete de morango da minha infância. Enquanto ele estava me segurando com as mãos na minha cintura, eu sabia que não seria capaz de resistir. Eu decidi que tinha que tentar aproveitar o momento.
foi quando coisas realmente loucas começaram a acontecer. Enquanto a gente andava pelo corredor, vi algumas crianças brincando. Ou vultos de crianças. Eles estavam correndo de um cômodo para o outro, rindo. Parecia que elas estavam brincando de esconde-esconde. Ei! Eu gritei, torcendo para que fossem reais. Se o que eu vi era real, elas iam me responder e tudo isso seria uma piada. Só que não. Elas desapareceram. Ou só se esconderam. Eu achei melhor olhar o meu celular e, por precaução, enviar minha localização para os meus pais. Mas quando eu segurei o telefone na mão, vi que a bateria estava descarregada. Como poderia? Estava carregada antes e eu não tinha usado nada. Tentei ligar de volta, mas ele só acendeu e desligou de novo. Eu senti minhas mãos tremendo. Tava ficando frio. Ou melhor, eu tava ficando fria. Marcos, vamos sair daqui, eu disse. Mas ele continuou insistindo para que eu ficasse. Eu tava ficando com muita raiva. Soltei a mão dele e comecei a ir em direção à saída, mas ele me parou. Você quer mesmo voltar à realidade? Com lições de casa e seus pais e outras pessoas falando sobre coisas entediantes? Ou você quer ficar comigo e aproveitar essa aventura sobrenatural enquanto podemos? Ele olhou para mim com aqueles olhos brilhando. Por um momento, achei que era ele quem poderia ser um perigo para mim. Quero dizer, quem insistiria em ficar num lugar daqueles? O Marcos quase implorou, dizendo, só mais um pouquinho. Ele me levou até 2 cadeiras velhas e uma mesa e me pediu para ficar sentada ali e esperar por ele. A gente vai ter um encontro de verdade. Ele riu e desapareceu na escuridão. Eu ouvi os passos dele e depois, silêncio. Silêncio total. Eu esperei, mas ele não estava voltando. Depois de uns 10 minutos, comecei a ficar preocupada. Marcos? Eu gritei, mas ninguém respondeu. Eu continuei gritando e chamando, mas não ouvi nada. Depois de uns 20 minutos, decidi que eu não podia mais ficar esperando. Algo podia ter acontecido com ele. Passei por todos os lugares em que estivemos, mas ele não estava em lugar nenhum. Caí de joelhos e comecei a chorar. A soluçar, na verdade. Eu nunca tinha sentido tanta dor na minha vida. Então tudo veio de uma vez só. O piano começou a tocar de novo. Ouvi as crianças rindo e correndo. As tábuas do assoalho rangendo muito. Minha cabeça começou a girar. Tentei acreditar que isso era só um pesadelo e a qualquer momento eu ia acordar e ia ficar tudo bem. Mas não era! Eu não aguentava mais. Então saí correndo do hospital, peguei minha bicicleta e desci a colina. Eu tava chorando e com medo. Por um tempo eu ainda ouvia as risadas e a música como se elas estivessem me seguindo, mas conforme fui me aproximando da cidade, elas pararam. Mas eu ainda estava assustada. O único cara que eu gostei mesmo tinha desaparecido e eu o deixei lá. Eu deveria ter procurado mais. Onde ele estava? Depois de umas 2 ou 3 horas, finalmente eu cheguei em casa. Corri para o meu quarto e chorei na minha cama. Minha mãe entrou, me abraçou e me perguntou o que tinha acontecido. Eu estava com dificuldade para respirar e mal conseguia falar. Eu só gaguejei. Ele desapareceu, mãe! Ela parecia assustada também. Quem desapareceu, Stella? Ela tentou ficar o mais calma possível até eu conseguir sussurrar uma frase completa. Eu fui a um encontro com um cara, o Marcos, e ele apenas desapareceu. O rosto dela mudou. Ela parecia estar com pena. Parecia que ela estava aliviada, mas eu não sabia o porquê. Ela começou a acariciar meu cabelo como se eu fosse uma criança que tinha tido um pesadelo. E assobiou a mesma música da minha infância. Eu fiquei chocada. Parei de chorar. Olhei para minha mãe e disse: A gente tem que chamar a polícia, mãe. Isso é sério. Ela me deu um sorrisinho. Me olhou bem nos olhos e disse: Não vamos. Não vão encontrar o Marcos. Ninguém vai. Continua na parte 2. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.